Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo, hoje com os palpites da Europa para o dia 11 de setembro de 2022, jogos muito importantes aí no domingão, e eu queria dizer para vocês que antes de tudo, não se esquecerem de se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo, porque é muito importante que vocês estejam sempre aqui curtindo, comentando e prestigiando o canal, beleza? Antes de tudo, também quero dizer para vocês que amanhã, na segunda-feira, provavelmente sai um vídeo mostrando como eu estou até aqui. Sempre tem muita gente buscando, como é que você tá no YouTube, resultados e tudo mais. Amanhã eu posto um vídeo aqui. Eu queria dizer para vocês também que a planilha do YouTube é associada com o nosso grupo gratuito do Telegram, porque lá eu passo tips em live, tips que eu não tenho tempo para gravar o vídeo, então tudo vai para lá. Então, para você se inscrever, é só vir aqui na descrição do vídeo que tá o grupo do Telegram, é gratuito, tá certo? E outro recado também importante, eu sei que tem muita gente que tá desesperada para ganhar dinheiro e tudo mais, mas galera, esse canal aqui, ele não é focado em fazer você ficar rico da noite pro dia, mas sim um canal que é focado em trazer análises para você, tá certo? Que tem dia que eu acerto 2, erro 4, você é muito ruim, não acertou nada. Gente, eu tô aqui fazendo um trabalho gratuito, querendo mostrar para vocês que dá para ganhar com apostas, para ganhar na boa, né? Sem fazer aquelas múltiplas loucas e tudo mais. E a galera às vezes não entende isso, tá? Então, para aqueles que são novatos, estejam aqui, são muito bem-vindos, mas sempre com calma. Getafe e Real Sociedade, nosso primeiro jogo da lista, o nosso único jogo de operação na Espanha. O Getafe é um time que realmente começou meio mal na competição, começou com derrota por 3-0 para o Atlético de Madrid, 3-1 para o Girona, 0-0 com o Villarreal e 5-1 para o Valência. Seus únicos gols foram marcados fora de casa. Já a Real Sociedade vem de vitória para o Manchester United. A gente tem que considerar muito esse final de semana que os times estão cansados, principalmente aqueles que usaram times titulares na Champions League, na Europa League e na Conference League, porque são times que vêm com mais cansaço físico. Aqui você pode até dizer que o Getafe é presa fácil pela Real Sociedade indo na tabela, mas para mim é um jogo mais difícil aqui do que parece. O grande ponto também é que a linha de gols aqui ela tá muito alta e eu não concordo com isso. O time do Getafe tem o Portu, tem o Borja Mayoral na frente, tem bons destaques, tem o Enezunal também. Então, para mim, o time do Getafe, ele tem aqui uma qualidade que na frente é muito maior do que na zaga. Já a Real Sociedade é um time bem compacto, bem legalzinho, bem encaixado, mas creio que vai sentir muito peso de jogar uma partida aí pós-Europa League, ainda mais contra o Manchester United, que exige tanto preparo físico. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma aposta que, para mim, cai bem, que é o Getafe para marcar aqui um gol na Real Sociedade. Time sem sofrer gol, Real Sociedade não, a 1,61. Nas casas asiáticas se encontra a 1,69 essa cotação para o Getafe. E ela tá bem maior, eu vou registrar assim, porque nas casas asiáticas você encontra, não tem limitação, não tem nada. E lá tá 1,69 na Pinnacle, tá? Tá 1,69 essa cotação do Getafe, mais de 0,5 gols. E por que eu vou fazer isso? Explorando o cansaço físico da Real Sociedade, explorando o sistema ofensivo do Getafe, que geralmente até faz jogos muito abertos, toma 3-0, 2-0, sai pro ataque e arranca seu golzinho. Por isso eu vou nessa bet, além do fator casa para o Getafe, que também é muito importante para a bet. Seguindo adiante, nós vamos pular agora para a Série A Team, com Atalanta e Cremonese. Nós temos aqui o Atalanta com um time que não conta com o Duvan Zapata, mas tem um meio de campo muito forte, né, com o Cup Miners, outros jogadores de qualidade. E a Cremonese está vivendo o primeiro ano na Itália, e é um ano que sempre os times que sobem na segunda divisão na Itália sofrem muito, que é uma discrepância muito grande, né? A segunda divisão italiana ela é bastante fraca perto da Série A, que é a primeira divisão. Então isso ocasiona os times a sofrerem muito com contratações para alcançar os principais times, né? Inter de Milão, o Milan, Atalanta e o Juventus. Tanto que você vê a Cremonese, ela vem numa shape fraquíssima contra times que são fortes, né? Perdeu da Roma, perdeu da Fiorentina, perdeu do Torino, perdeu da Inter e só empatou com o Sassuolo, que também está numa fase que não é muito boa. Já o Atalanta vem de vitória por 2-0 sobre o Monza, que tem até mais time que o Cremonese, vem de vitória sobre o Torino, vem de vitória sobre o Hellas Verona, vem de empate com o Milan e vem de vitória sobre a Sampdoria. É verdade que o Atalanta também não terá o Duvan Zapata em campo, é um menino dinamarquês que joga ali no ataque com a camisa 9, mas ainda assim eu confio na vitória da Atalanta. O grande ponto aqui é que eu realmente acho que tem uma aposta que dá pra gente fazer e fugir de mercado de handicap ou fugir também de ter que esperar
o resultado da Atalanta, o MR da Atalanta bateu ao vivo em 70. Vamos pegar aqui o Atalanta para vencer o jogo, né? O Atalanta, na verdade, e o mercado de menos de 5 gols para o jogo inteiro, né? Atalanta contra a Cremonese. Porque eu acredito que o jogo será muito pegado, eu creio que o Cremonese chegará em campo para jogar de forma reativa, fechada, e o Atalanta, sendo o Van Zapata, pode ter um pouco de dificuldades para fazer a criação chegar até o fundo das redes. E diante disso, eu acho que a Atalanta vence, mas eu vejo aí placares de 1 ou 2-0 como previstos, mas a menos de 5 gols a gente tem muito placares. Tem de 1-4-0 para a Atalanta, tem 3-1, tem 2-1, tem um monte de placares. Só não tem o 4-1 e o 5-0, que são placares aí que fogem um pouco da realidade. Então a gente vai nesse Atalanta em menos de 5 gols, pagando 1,72. Todas as bets da Europa, principalmente nesse vídeo aqui, são com meia unidade, tá bom? Passando adiante, nós vamos para Lecce e Monza. O time do Lecce é um time que está encaixado na minha visão, é um time que tem alguns pontos positivos, porque é um time que trabalha muito jovens jogadores, né? Contratou um diretor de futebol italiano que tem uma vertente muito bacana de jovens jogadores. O fator tático do Lecce é muito bom, é um time que ele vem perdendo, não conseguiu uma vitória ainda, mas ele só pegou pedreira até agora, né? Tirando aqui o Empoli, que realmente era um adversário mais acessível, ele perdeu da Inter de Milão por 2-1, perdeu de 1-0 para o Sassuolo, empatou aqui 1-1, empatou com o Napoli 1-1 e perdeu do Torino por 1-0. Todos os jogos que a equipe teve boas atuações, mas que não conseguiu extrair a vitória. Já o Monza beira um pouco de dificuldades aqui na Série A italiana. Perdeu o Torino por 2-1 em casa, 4-0 contra o Napoli, 2-1 contra a Udinese, 3-0 para a Roma e 2-0 para a Atalanta. Hoje eu vejo o time do Lecce com mais força tática do que o Monza, né, comparado com o Monza. Eu sei que tecnicamente o time do Monza até tem algumas peças que chamam mais a atenção, mas como é um jogo entre duas equipes muito fracas, né, muito niveladas por baixo ali, que vão brigar contra o rebaixamento, parte de baixo da tabela, o fator tático ele tem um valor maior nesse confronto. Então por isso eu vou de Lecce. DNB, até porque joga em casa também, e esse é outro fator que é muito importante para um confronto como esse. Lecce DNB a 1,72 com meia unidade. Nas casas asiáticas, nós encontramos essa cotação com a odds de 1,72. A melhor odds que a gente tem é 1,72, então é essa aqui mesmo. Vamos para o último jogo da Liga Italiana. Nós teremos Sassuolo contra o Udinese. Sassuolo passando um perrengue nessa temporada. Acho que desde que o Sassuolo está na primeira divisão, essa é a temporada que menos se espera da equipe. Ela vem de derrota de 3-0 da Juve, 1-0 sobre o Lecce e 3 empates, 2 contra equipes fraquíssimas e 1 contra o Milan, que foi um empate positivo. Do outro lado, o Udinese surpreende na temporada. Após começar aqui com dois resultados não agradáveis, conseguiu vencer o Monza por 2-1, Fiorentina por 1-0 e Roma por 4-0. Todas as partidas teve atuações muito boas, tá bom? Então, assim, não é um time que só goleou a Roma na rodada passada. Vem construindo uma shape muito boa. Fez um partidaço contra a Fiorentina. Tem um time que conta com o Deulofeu, diversos jogadores de qualidade. Tem um plano tático muito interessante que sufoca o adversário. Então, o Udinese, para mim, hoje é um time que tem que ser muito respeitado na Série A italiana e pode, sim, sair aqui do meio da tabela para galgar com uma posição aqui em cima, coisa que não faz há um bom tempo. Já o Sassuolo não tem o De Frel, não tem o Berardi, que são jogadores de qualidade muito forte para um time do nível do Sassuolo. Isso tende a pesar. Ah, Danilo, mas o Sassuolo joga em casa. Ok, eu pondero o fator casa. Mas quando há uma distância grande entre as equipes, eu tendo a partir para quem tem mais qualidade disparadamente. Aqui é o caso da Udinese, principalmente com os desfalques do Sassuolo. Eu vou no mais 0,25 da Udinese aqui a 1,69. Aqui você vai encontrar a 1,65, mas eu vou a 1,69. Eu até poderia ter ido no DNB aqui, mas eu prefiro pegar um pouco de lucro em caso de empate entre essas equipes. Finalizando aqui, nós vamos para o futebol alemão. Confronto entre Calm, Colônia e União Berlim. O Colônia jogou no meio de semana contra o Nice e levou sua equipe titular. A torcida do Calm invadiu o Nice, né? Foi uma bizarrice o que aconteceu nesse jogo, briga de torcidas e tudo mais. Isso tudo deixou o Calm empolgado para jogar titular nesse jogo aqui. Só que esqueceu que na Bundesliga o buraco é mais embaixo. E o Calm vem tendo uma sequência muito pesada de jogos, né? É um time que vem jogando Conference League, desculpa, gente. É Conference League.
Vem jogando Conference League com a Bundesliga e esse calendário muito apertado, ó, 18, 21, 25, 28, 3, 8. Isso aqui cansa os jogadores que ainda não estão preparados no ápice da temporada. União Berlim também tem um calendário um pouco mais forte, mas é um time que descansou seus jogadores contra a Union Saint-Gilloise, que é da Bélgica. Então chega com um elenco um pouco mais tranquilo, além de estar dando um pouco mais de ritmo de jogo aos seus jogadores. Como são duas equipes que estão no mesmo nível, eu vejo que o fator cansaço aqui pode ser muito pesado para o time do Cal. Eu quero pegar esse mais meio aqui, só que a cotação tá horrível na 365. Nas asiáticas você encontra o União Berlim mais meio pagando 1,63 e é nessa cotação que eu vou, tá? Ah, Danilo, só tenho que contar na 365. Então vai no mais 0,25, beleza? Que é uma cotação aqui que você tem mais qualidade para entrar. Então é isso, vamos de União Berlim ou um empate a 1,63. Passando adiante aqui, nós vamos agora para a Ligue 1, que tem bastante aposta para esse fim de semana. Gostei bastante dos jogos da Ligue 1. Strasbourg e Clermont Foot é um confronto aqui que duas equipes vivem momentos inversos, né? Sendo que, na verdade, era para estar invertida também as campanhas perto do que os times fizeram. O Strasbourg tem um time bacana para a Ligue 1, bacana, um time que tem peças de qualidade, assumiu o favoritismo em diversas vezes, mas agora a casa está começando a desconfiar de um time que não rende, porque perdeu para o Mônaco, empatou com o Nice, empatou com o Reims, perdeu para o Auxerre, empatou com o Nantes e empatou com o Brest. E isso tudo está sem vitória ainda com 6 rodadas, sendo que o time tem qualidade. Já o Clermont tem 3 vitórias em 6 jogos, sendo que 2 derrotas são contra o Clermont e são contra o PSG. Aqui jogou muito mal, tá? Merecia ter tomado mais, mas enfim. O que eu penso aqui? O time do Estrasburgo, por mais que não tenha vencido, conta com jogadores de gabarito altíssimo, perto dos jogadores do Clermont. O time do Clermont é um time para jogar Ligue 2, tá? Segunda divisão da França. Já o Estrasburgo é para brigar por primeiro nível ali da parte da tabela da Ligue 1. Conta com a Jor, que tem o banco ali, o Gameiro, que pode jogar de titular amanhã. Tem Thomason, tem o goleiro que chama Cels, se eu não me engano, S-E-L-S. E tem um elenco mais bem montado e mais encaixado, tanto que as pretensões do Estrasburgo eram brigar por vaga em competição europeia. Eu fui até assistir um jogo do time no estádio dele no início de pré-temporada. E o Clermont é para não cair, tá? Então, assim, essa odds aqui era para estar 1,40, 1,45 se não fosse os ruins resultados. Mas como eu acredito na virada de chave do Strasbourg rapidamente, eu vou nesse Strasbourg para vencer a 1,66. Importante pegar aqui, ó, porque se ele vencer por 2-0 e tomar um empate depois, a gente ganha a aposta mesmo assim com pagamento antecipado da 365. Em Angers e Montpellier, o que acontece? O Montpellier tem um elenco melhor e quando eu vi as odds eu até falei, nossa, tá pagando tudo isso pro Montpellier aqui, né, dando mais 0,25 quase. Só que o que acontece? O Montpellier ele tá sem o Casari, que é um dos principais jogadores a ser contratados pela equipe, e tá sem o Germain, que é um jogador de frente. E com isso ele se nivela muito ao Angers, que é um time fraco, mas o Montpellier sem esses jogadores também se torna um time sem nada de diferencial. Tem o Sacco ali na zaga, Savanier, mas não é um time que tem grandes jogadores. Já o Angers também não tem grandes jogadores, mas equilibra aquele com o Buffon no meio de campo, que é o artilheiro da equipe, acaba sendo um time de qualidade igual ao do Montpellier. E aí, acontecendo isso, né, as equipes se nivelando por conta dos desfalques do Montpellier, eu acabei achando que esse confronto aqui ele tende muito a ir para o lado do under. Por quê? O Montpellier é um time que está sem potência ofensiva, mas acaba sendo até um pouco superior em termos de padrão tático aqui. E aí você acaba pensando que o Montpellier vai fazer o quê? Vai entrar fechadinho tentando explorar o contra-ataque. Então acaba que a gente está muito protegido nesse Under 3, porque a gente tem um Angers que não tem tanta produção assim em termos de qualidade, e pega o Montpellier que ele vai entrar fechado. Os jogos do Angers têm saído muitos gols, é verdade. Isso me deixou um pouco com medo, até liguei pro Tiquinho para conversar com ele sobre esse jogo. Mas eu acho que o menos de 3 gols vai muito de encontro ao que eu penso para essa partida. Tem 1-0, tem 1-1, tem 0-0, tem 2-1, tem 2-1 para outro lado, tem 1-1, é muito resultado que tem 2-0 também para cada lado. Então, para mim, esse menos de 3 gols acaba aqui, deixa a média de gols um pouco mais baixa em termos de produção ofensiva do Montpellier. Tá? 1,69 essa cotação aqui nas casas asiáticas e para mim é uma cotação interessante. Eu vou com minha unidade aqui. É um jogo que eu estou muito desconfiado, mas eu vou bancar o que eu estou pensando, porque realmente eu estou assistindo muitos jogos da Ligue 1 e estou por dentro do que está acontecendo com as equipes. Mas repito, é um jogo ali para ter um pouco de cautela, porque realmente under no jogo do Angers... não sei. Mas enfim, tamo nela.
Lorient e Nantes, esse aqui é um clássico, tá? Embora não seja tão repercutido, é um clássico da Bretanha, é um jogo que pega muito fogo. O Lorient era um time que, antigamente, né, no início ali da Ligue 1, era colocado como um dos times que ia brigar contra o rebaixamento. Na minha visão, por mais que tenha se reforçado com bons jogadores nos últimos dias, ainda assim é um time que tem uma dependência muito grande do Enzo Lefebvre, e também tem ali uma espera de que esses novos jogadores entrem na equipe para dar uma rodagem maior e consigam sustentar essa campanha do Lorient no início da competição da Ligue 1. O time venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. Só que o Lorient, para mim, por mais que ele tenha um time que tem rendido muito bem aqui, ainda assim não é um time que chama minha atenção. No papel, na essência, o time vai brigar contra o descenso. Já o Nantes, por mais que não seja uma grande equipe, é um time para brigar por parte de cima na tabela da Ligue 1. Então eu não posso aceitar que é uma dupla chance do Nantes, ainda mais num clássico como esse, sabendo dos históricos das previsões das equipes na pré-temporada. Por isso, acreditando que o Lorient e o Nantes vão fazer o jogo pegado por ser clássico, eu tenho um jogo pegado por ser clássico e tenho um jogo que eu acho o Nantes mais forte tecnicamente. Então, diante disso, eu vou de Nantes ou empate a 1,69. Tá? Por mais que o Lorient esteja jogando um bolão, jogou muito contra o Lyon, por exemplo, aqui eu acho que está um pouco exagerado essa cotação. Toulouse e Reims, o time do Toulouse é um time que joga muito para cima, tem um estilo ofensivo muito bacana, mas chega sem resultados até aqui, que são importantes para uma campanha de um time que acabou de chegar na primeira divisão. Perdeu do Clermont, perdeu do PSG, perdeu do Nantes, não conseguiu ganhar do Lorient em casa, goleou o Troyes, que é uma das piores equipes da competição, e não conseguiu vencer o Nice. Já o Reims é um time muito ajeitado, muito na vertente ali do que eu falei do Leti, time tático, que sabe jogar e tudo mais, mas o Reims ainda em nível maior. E eu não consigo entender como esse favoritismo do Toulouse está pagando isso por um time que não está jogando bola, tá? A gente tem um time que não está jogando e o time que está jogando bola e uma cotação baixa só por conta do quê? Do fator casa? Eu não concordo. E diante disso, eu vou de Reims ou empate a 1,69, tá? 1,69 Reims ou empate. Eu sei que não é uma bet muito boa, na verdade não é uma bet muito boa, é uma bet que eu estou menos confiante dos 10 jogos. Mas eu vou nela porque acaba que, pra mim, eu fiz um script aqui, eu vou seguir nessa bet aqui. Mas é um jogo perigoso. É um jogo perigoso. E para fechar, Cambuur e Groningen. Jogo da Eredivisie, o único jogo aqui que nós vamos trabalhar. E para mim aqui também discordo dessas cotações, tá? Porque o Groningen foi um time montado para brigar por vaga na Conference League e o Cambuur foi um time montado para brigar para não cair de divisão. E aí você me dá uma cotação de 2,10 para o Cambuur, eu tentei entender, mas não consegui. O Cambuur é um time que tem dificuldades para vencer seus jogos em casa, tomou de 4-0 do Ajax, perdeu de 1-0 do Cambuur, ganhou de 4-1 do Fortuna, 0-0 contra o Utrecht, perdeu do fraquíssimo Excelsior por 2-0. Então é um time que não tem resultados para assumir uma cotação de 2,10. O Groningen também não faz uma campanha de outro mundo, não. Empatou com o péssimo time do Volendam, tomou de 6-1 do Ajax, fez 1-0 no Go Ahead, mas empatou com o NEC fora de casa. E o NEC é um time melhor do que o Cambuur e estava com odds parecidos com o Cambuur. Então eu não consigo entender como é que essa cotação do Cambuur está 2,10 para um time que vai brigar contra o rebaixamento, que carece de peças importantes, e diante de um Groningen que tem um elenco mantido da base passada e que está projetando uma briga na Conference League desse ano. Por essas e outras, eu vou de Groningen mais meio, que é Groningen o empate, está pagando 1,78 nas casas asiáticas, então aí vocês encontram uma cotação um pouco melhor por lá, também com minha unidade, todas as bets com minha unidade. Beleza, pessoal? Esses são os jogos de hoje, espero que vocês tenham curtido, muitos jogos, então vamos sempre com minha unidade, porque a gente corta pela metade o investimento avançado numa rodada tão cheia como essa, tá certo? Amanhã eu volto com mais palpites e também com um detalhamento, né, de como que a gente está sendo até aqui no canal. E não se esqueçam de entrar no canal do Telegram gratuito. Valeu, tchau, tchau.